Nigel Marven, um zoólogo capaz de viajar no tempo e que já teve encontros perigosos com dinossauros. Mas o planeta já abrigou monstros mais terríveis do que estes. O que Nigel está prestes a descobrir sobre a pré-história é que, por piores que as coisas estejam em terra, você nunca, nunca deve pular na água. Caminhando com dinossauros. O monstro marinho. Em sua mais nova aventura, Nigel viajará pela pré-história, visitando 7 eras geológicas diferentes e mergulhando em 7 dos mares mais perigosos do mundo. A primeira parada desta arriscada jornada através do tempo é um período chamado Ordoviciano. Para chegar até lá, partindo do século XXI, você precisa voltar muito no tempo, passando pela Era Glacial, pelos primeiros humanos e até pelos dinossauros. O Ordoviciano ocorreu há incríveis 450 milhões de anos, numa época em que nem as plantas haviam evoluído. É um mundo dominado por criaturas assustadoras e totalmente inadequado à raça humana. A atmosfera é terrível neste período. Há muito menos oxigênio e muito mais dióxido de carbono do que eu estou acostumado. Se não tivesse trazido uma mistura especial de ar, eu estaria enjoado e com dores de cabeça. Olhando em volta, dá para ver por que a atmosfera é tão diferente. Não há vida em terra, nenhum inseto no ar, nem mesmo vermes no solo. E o mais importante, nem um pouquinho de verde. Esta é uma época anterior às plantas, por isso o dióxido de carbono do ar não está sendo absorvido e não há oxigênio sendo lançado na atmosfera. No mar, entretanto, a história é bem diferente. Ele abriga a vida há centenas de milhões de anos e a evolução produziu verdadeiros monstros. E agora vamos encontrar um deles. Primeiro, uma isca. No Ordoviciano, esta é a parte fácil. Sem nenhum animal terrestre para consumir as carcaças, tudo o que a maré traz fica apodrecendo na praia. Como este peixe encouraçado. Agora, vamos até a parte rasa, para atrair uma das criaturas desagradáveis que vou encontrar frequentemente nesta viagem. Um escorpião do mar, um dos mais grotescos predadores marinhos. Ao contrário de seu parente próximo, o escorpião terrestre, sua cauda não é venenosa, mas ele possui pinças formidáveis na frente que podem fazer um belo estrago. O escorpião me deu uma demonstração clara de como suas garras são perigosas. Ele literalmente despedaçou a isca antes de partir para uma presa maior. Você está bem, Nigel? Cortou a minha perna. Mais uma cicatriz para a coleção.
Os escorpiões do mar podem ser perigosos, mas estão longe de ser os maiores predadores. Para encontrar os verdadeiros monstros marinhos do Ordoviciano, eu precisaria de mais do que um peixe num graveto. Decidi utilizar isto para atrair um deles. Não é um tatu-bola gigante, mas a carcaça de um trilobita. Esta criatura não possui parentes vivos no século XXI, mas há 450 milhões de anos elas eram muito bem adaptadas. Variavam de tamanhos grandes, como esta, a espécimes menores do que a cabeça de um palito de fósforo. Depois de limpar um pouco a carcaça, eu estava pronto para equipá-lo com uma mini câmera. Após verificar se a câmera estava funcionando, eu a coloquei na cavidade ocular do trilobita. Se tudo corresse bem, esta câmera trilobita não apenas atrairia um grande predador, como nos daria uma bela imagem. Aí está. Mas eu teria que esperar até o amanhecer, pois o sol já estava se pondo. O dia passou voando e eu havia me esquecido de algo muito importante. No Ordoviciano, a Terra gira muito mais rápido do que no século XXI. Então, ao invés das 24 horas que estamos acostumados, os dias deste período duram apenas 21 horas. Logo estaria escuro e não poderíamos fazer mais nada naquele dia. Neste dia, eu esperava fazer meu primeiro mergulho com um monstro marinho. No tanque, eu tinha uma mistura de ar especial. Se eu tentasse respirar o ar ordoviciano sob pressão embaixo d'água, teria desmaiado por causa da alta concentração de dióxido de carbono. E eu possuía outra coisa um pouco avançada para a época. Uma roupa à prova de tubarões. É lógico que os tubarões ainda não existiam, mas esperava que ela me protegesse contra os ferozes escorpiões do mar. Eu sabia que os maiores predadores estariam nas águas mais profundas, então me desloquei até o meio da baía. É hora de experimentar nossa câmera trilobita. Se tivermos sorte, os predadores vão achar um lanche saboroso. A primeira mordida decente só aconteceu no começo da tarde. Foi interessante. O que quer que fosse, era muito maior do que um escorpião do mar. E para piorar, levou a câmera. Se eu quisesse ver a criatura, teria que mergulhar e usar meus próprios olhos. Talvez, seguindo o cabo, eu conseguisse encontrar o predador. No entanto, nem o predador, nem a câmera estavam lá. À minha volta, tive uma visão interessante. Não sabia dizer porquê, mas os escorpiões do mar pareciam estar se reunindo. Primeiro havia um, depois outro e outro. De repente estavam por toda parte, se movendo pelo fundo do mar e passando perto de mim. Todos seguiam na mesma direção. Então, eu a encontrei. A criatura que estava procurando, um ortocone. Este era o maior caçador do planeta e parecia se mover em minha direção. Eu não queria ser agarrado por aqueles tentáculos. Mas, para minha sorte, os ortocones têm olhos muito simples e primitivos. E confundem-se facilmente com luzes brilhantes. Então,
Comecei a mover a minha lanterna na esperança de que isso o desencorajasse. Meu plano deu certo e o Ortocone foi embora. Mas aonde ele foi parar? Ali! Lá está o Ortocone! Ele preparava um ataque. Assisti paralisado o Ortocone arrastar a presa para a boca, onde havia um bico pontudo, forte o bastante para quebrar a casca do escorpião do mar. Na verdade, os ortocones passam grande parte do tempo em águas profundas. Como a luz não chega até lá embaixo, eles dependem de outros sentidos e não de sua visão rudimentar. Eles farejam a presa antes de parti-la em pedaços. O Ortocone é o maior predador do período Ordoviciano. Era para cá que os escorpiões do mar estavam se deslocando, para se juntar à desova coletiva que ocorria na praia à minha frente. Por ser lua cheia, esta é uma das marés mais altas do ano. Eles botaram ovos na areia. Ficariam protegidos por um mês, até a chegada da próxima maré, que levaria as larvas para o mar. Alguns dos escorpiões ficariam por perto até que os ovos eclodissem. Fósseis adultos, encontrados com filhotes de escorpiões do mar dentro do estômago, mostram que essas criaturas canibalizavam suas crias. A vida no Ordoviciano não era nada fácil. Um lugar onde o ar dá dor de cabeça e você precisa nadar com uma roupa de metal não deve se tornar um destino muito concorrido para as férias. Mas isso não é o pior que a pré-história tem a oferecer. O próximo mar perigoso fica no Triássico. Para chegar lá, Nigel precisa percorrer metade do caminho para o século XXI, até 230 milhões de anos antes de Cristo. É uma época em que os répteis dominam os oceanos e os primeiros dinossauros estão aparecendo. O Triássico representa uma época crucial para a vida marinha. Algo novo aconteceu. Os animais aquáticos mais ferozes não são tubarões, moluscos ou mamíferos. O mar é dominado por um grupo que surgiu em terra: os répteis. Nesse momento, os répteis estão em todo lugar. Os pterossauros, os répteis alados, dominam os céus. E os futuros senhores da Terra, os dinossauros, acabaram de surgir. Obviamente, eu estava lá para explorar o oceano, lar dos maiores répteis do período Triássico. Felizmente, é fácil encontrar os répteis marinhos, pois eles precisam subir para respirar. O primeiro que eu avistei foi um notossauro. Os notossauros podem ser perigosos, pois são répteis gigantes que matariam uma pessoa com facilidade.